Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Se gosta do canal, curte os relatos, já deixa o seu like aí. E também não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversas camisetas que brilham no escuro, canecas, moda feminina, moletons. Então vai lá, aproveita, dá uma fuçadinha. E vamos para o primeiro relato desta coletânea, que é este daqui. Consegui projetar o meu jogo? Como assim? É um moço que nos conta. O que venho contar aconteceu há 10 anos. Na época eu tinha 11 anos e tinha ganhado de presente de aniversário de um amigo uma caixa de jogos de Xbox 360. Era muito jogo, por volta de 80 jogos ou mais. No entanto, estava viciado em um jogo em específico, chamado Lightning Returns Final Fantasy 13. Nossa, eu não conheço esse daqui. Passado algum tempo, ocorreu uma briga entre eu e minha irmã. Foi uma briga besta. Eu estava arrumando a casa e, como sempre, a minha mente costumava viajar nessas horas, né? E como sempre minha mente costuma viajar nessas horas, eu costumo guardar os itens em lugares que não deveria, como o controle da TV na gaveta de roupas, etc. E segundo a minha irmã, eu tinha guardado a bolsa de alicates de unhas dela e era minha obrigação encontrá-la. Eu me recusei a procurar e fiquei jogando o meu jogo, o mesmo que eu estava viciado. Então ela simplesmente abriu a gaveta. Calma lá. Então ela simplesmente abriu a gaveta do console, tirou o jogo e quebrou. Pegou a caixa e começou a quebrar todos os meus jogos. Enfim, houve uma briga. Eu apanhei, etc. Bom, passado alguns dias, eu ainda estava muito triste porque a minha irmã tinha quebrado todos os meus jogos, inclusive o que eu mais gostava, o Final Fantasy, o primeiro que ela quebrou. E enquanto eu arrumava o guarda-roupas da minha mãe, tamanha foi a minha surpresa ao encontrar o CD do jogo Final Fantasy, o mesmo que foi quebrado. Ele estava em meio aos lençóis. Por esses olhos que a terra há de comer, eu vi o jogo sendo quebrado. Não tinha outro exemplar do jogo em meio aos demais. E mesmo se tivesse, todos foram destruídos. O meu console na época era bloqueado. Cada jogo custava mais de R$ 100. Ou seja, um jogo a cada 2 meses, dependendo das minhas notas na escola. Então os meus pais não comprariam outro, muito menos esse jogo em específico. O negócio simplesmente brotou lá, apenas o CD, do nada em meio aos lençóis, só o CD, não a caixa. Alguém tem uma possível teoria explicando o que pode ter ocorrido? Ah, a bolsa de alicates de unha foi a minha irmã que tinha guardado e tinha esquecido, colocando a culpa em mim. Ah, eu fazia ela comprar cada jogo que ela quebrou. Ah, você acha... Não, isso não se faz. Todos, voltando aqui. E ainda a culpa... quando ela encontrou e viu que não fui eu, ela nem olhou na minha cara, com vergonha, pois eu ia fazer comprar cada jogo de volta. Eu simplesmente peguei todos os alicates de unha dela, o que não era pouco, e eram caros, e bati tudo com a ponta deles no concreto, até destruir cada um dos alicates. E quebrei a maleta de lápis dela na cara dela, literalmente. Ai, meu Deus. Mas não se preocupe, eu amo a minha irmã e ela também me ama. Eu sei. Irmãos. Nem todos, mas eu sei como é. Enfim, não sei. Materializou esse jogo? Será que alguém viu que ele gostava tanto e ele ficou tão pesaroso por conta disso e viu a injustiça acontecendo e aí fez brotar pelo menos esse jogo, que é o que ele estava mais gostando de jogar? Será que a mente dele materializou outro de tanto gostar do jogo? O que será que aconteceu? Digam aí nos comentários, deixem as suas opiniões. Próxima história.
De quem eram aquelas pernas? É uma moça que nos conta, ela tem 41 anos. Eu lembro que eu era uma pivetona e certo dia lá estava eu na sala assistindo TV quando minha mãe disse: "Olha, vai embora lavar aqueles pratos." Hã? Olha, vai embora lavar aqueles pratos. Bom, mesmo morrendo de preguiça, eu fui. Quando chego na porta da cozinha, indo para o quintal, já que a pia de pratos ficava lá, me deparei com uma coisa bizarra. Nesse dia, o quintal estava cheio de roupas estendidas, mas foi por trás de um lençol branco de casal que eu vi duas pernas até os joelhos. Elas estavam em estado de decomposição. Parece até que eu tô vendo agora aquelas pernas, bastante inchadas, esverdeadas, com umas linhas tipo veias, bem roxas ou azuis. As unhas dos pés estavam bem roxas e quebradas ao meio. Era uma coisa horrorosa. Eu não tive reação nenhuma, eu só fiquei lá, vendo aquela presepada. Foi quando pensei em gritar para minha mãe. Só estávamos eu e ela em casa. Vocês não vão acreditar. Mas quando olho de novo, eis que por trás do lençol vem saindo o meu cachorro, o Jaden. Mesmo assim, chamei minha mãe e disse a ela o que eu tinha visto. Ela acreditou em mim, já que a casa que nós morávamos já tinha sido assombrada. Mas isso será para um outro relato. Ela disse que o cachorro apareceu só para confundir. Bom, eu não sei de quem eram aquelas pernas. Eu só sei que eu nunca esqueci aquilo. Hoje tenho 41 anos e me lembro desse fato como se fosse ontem. Credo, gente, será que era um espírito aparecendo por trás dos lençóis? Ainda bem que estava atrás do lençol, que foi só a perna, porque se as pernas estavam naquele estado, imagina o resto. Credo. De quem será, né? Que espírito será que estava lá? Tava meio sofrendo ali, né? Porque não estava numa situação muito boa de aparecer. Por que será? Será que alguém foi morto e não foi encontrado? Ai, gente, não sei. A cabeça já viaja, né? Próxima história. A menina rebelde levou uma surra de santo. É uma moça que nos conta. Nomes sempre trocados, ok? Lilian é uma grande amiga minha. Ela tinha um único irmão, o Delmar. Delmar faleceu num acidente de trem e deixou a esposa, Naomi, sozinha para criar duas filhas muito pequenas, de 10 e 5 anos. Naomi tinha todo o apoio de Lilian e dos pais dela também. Porém, era dureza criar as meninas sozinha. Por opção, Naomi preferiu não se casar mais, pois tinha muito medo de um novo amor se fazer de bom caráter para ela, mas ser um abusador de menores, como já se viu em muitos casos. As meninas eram bem diferentes em personalidade. A mais velha, Isabel, era muito calma e resignada, enquanto a pequena, Oceana, era totalmente o oposto. No início da adolescência, Oceana começou a ficar muito rebelde. Ela queria ter a liberdade de uma adulta e não aceitava as regras impostas pela mãe. Como Naomi, por conta do trabalho, ficava o dia quase todo na rua, Oceana aproveitava para passear pelo mundo, ao invés de ir para a escola e para os cursinhos que Naomi arrumava para lhe ocupar a mente. A menina não era má pessoa, só estava perdida e chamando atenção pela rebeldia. Naomi chorava, brigava, colocava de castigo e nada. Lilian falava com a sobrinha e também não surtia efeito. Quando Oceana fez 15 anos, começou a querer mais. Agora ela queria passar as noites fora de casa. Naomi não concordava, pois nunca deixou as meninas dormirem quando eram pequenas na casa de amiguinhos. E Naomi rezava noite e dia para que a filha ficasse bem e segura. Lilian também não parava de rezar pela sobrinha. Certo dia, Oceana saiu da escola e resolveu que ia dormir na casa de um casal de amigos mais velhos que ela, Victor e Stephanie. E foi. Eles assistiram um filme, conversaram e foram dormir. O casal no quarto e Oceana no sofá. Era a primeira vez que ela ia lá. Já era tarde da noite quando a menina foi acordada pelo som de algo de metal sendo arrastado.
Ela olhou pelo olho mágico da porta e não tinha ninguém no quintal. Mas percebeu que os cachorros da vizinhança latiam na direção da casa. Ela ficou assustada e foi acordar a amiga. Quando chegou no quarto do casal, eles já estavam de pé e disseram que ouviram algo de metal sendo arrastado. Vitor disse para ela e Oceana ficarem na casa, pois ele ia rondar o quintal. Ele pegou uma faca na cozinha e foi. Enquanto ele estava lá fora, as meninas identificaram que o som que se intensificava eram de correntes de metal sendo arrastadas. Quanto mais o Vitor rodeava a casa, mais esse barulho aumentava e os cães latiam. Até que aquilo começou a bater simultaneamente nas duas portas da casa, a da frente e a dos fundos. As meninas se abraçaram no sofá e ouviram o grito do Vitor. Ele entrou esbaforido e sem a faca. Ele não conseguia nem falar direito. Até que, após se acalmar um pouco, ele falou: "Essa coisa não é gente. Eu vi as botas claramente, mas a pessoa é uma sombra preta sem forma e está com duas correntes." Ele nem terminou a frase e Oceana foi jogada longe por algo que ninguém viu. O casal ouvia o barulho das correntes como se batessem em algo. E Oceana gritava: "Ai, chega! Para! Me ajudem!" Só que o medo paralisou Vitor e Stephanie. Eles só olhavam a menina gritar pro nada e ouviam os barulhos das correntes. Eu só sei que foram 5 minutos até que tudo parou e eles ouviram uma voz masculina falar: "Isso é para você aprender a voltar para casa. Lugar de criança é em casa e não na rua." Depois disso, o casal não quis mais receber visitas da Oceana. Vitor, que tinha uma tia mãe de santo, disse que aquilo era uma surra de santo que alguém encomendou para a Oceana. A jovem voltou para casa na manhã seguinte e culpou a mãe pelo ocorrido. Só que nem Naomi, a mãe dela, e nem Lilian, a tia, jamais pediram para que a menina sofresse uma agressão. Elas nem eram de se meter com nada do oculto. Da surra não ficaram marcas visíveis, porém a menina ficou uma semana toda dolorida. Depois de adulta, Oceana perdeu a rebeldia, mas até hoje se pergunta quem teria encomendado a tal surra de santo. Gente, eu não sabia dessa. Você pode encomendar pro santo para bater em alguém? Tomar uma surra de santo para dar uma consertada na pessoa? E aí tem um... Rapaz, eu não sabia dessa não. Alguém aí já tomou uma surra de santo? Conta pra gente. Próxima história. O meu filho e a procissão do Dia dos Mortos. É uma moça que nos conta. A minha mãe, que aqui vou chamar de Ione, morava com sua mãe Maura e seu pai Rufino e seus irmãos no interior. Meu avô Rufino não parava muito em casa, pois bebia muito e trabalhava direto. Minha avó Maura sempre foi muito dura com Ione e seus irmãos. Era próximo ao dia de finados e todo mundo era obrigado a dormir cedo porque a procissão dos mortos iria passar e não se podia ver, pois, segundo Maura, se você visse, você morreria logo. Isis, vizinha da minha mãe, era casada com Tomás e tinha perdido seu filho Benício há 1 ano, vítima de afogamento. Ela queria muito vê-lo mais uma vez, então ficou na janela, esperando a procissão. Era 00:30 em ponto, quando veio a dita procissão, e lá estava ele. Isis conta que Benício saiu da procissão e lhe entregou uma vela, a clássica, e disse para ela não chorar mais, pois ele estava bem. Ela perguntou onde ele estava e ele apenas disse que era um lugar bom, mas que não podia ficar ali falando com ela por muito tempo, pois não era permitido, que só saiu para dar esse recado. E então ele se foi, deixando um rastro de água pelo jardim da casa até o portão. No outro dia, Isis contou para Maura, Ione e Tomás, mas todos riram dela. Então ela disse que Benício havia lhe dado uma vela e ela tinha guardado na gaveta. Foi então buscar para mostrar-lhes. E quão grande foi a surpresa quando ela abriu a gaveta e lá tinha um osso humano. Ela gritou a todos na casa,
Ela gritou e todos na casa foram ver o que havia acontecido. Quando a viram com o osso na mão, chamaram um padre e uma benzedeira para limpar a casa. Porém, 2 semanas após isso, Isis passou mal e infelizmente veio a falecer. Então acho que fica um aviso para todos nós. Deixemos os mortos em paz. Então, eu não sei, essa história... existe assim, há muitas variações da mesma história, né? De que tem a procissão, a pessoa entrega uma vela, a vela vira osso no dia seguinte. Aí eu penso, será que isso aconteceu alguma vez e acabou virando meio que uma lenda? Ou isso foi criado? Não tô duvidando aqui, mas aqui, ó, ela tá contando o que aconteceu com a mãe dela. E é sempre assim, aconteceu com fulano, com Beltrano, mas é comum essa procissão dos santos, eles saírem, entregar a vela e a vela virar osso. Eu não sei, gente, mas é um clássico das histórias assombradas aqui. Próxima história. O dia que eu falei com Lúcifer. Vamos ver. É um moço que nos conta. Era uma sexta-feira. Não era sexta-feira 13, nem 3 horas da manhã. Era um horário comum. Não moro dentro do mato, para aqueles que acreditam que isso só ocorre nessas ocasiões. E a minha família sempre faz cultos em casa, com os familiares, e vão à igreja aos domingos também. Tinha chegado do colégio e fui para a casa da minha avó, que fica na mesma rua que a minha casa. Como havia inaugurado um street mall aqui perto, resolvi ir lá para tomar um milkshake no Bob's. Pedi dinheiro para minha mãe, meu pai e para minha avó para comprar o milkshake. Ainda estava com o uniforme da escola, mas fui lá rapidamente. No caminho de ida, comecei a sentir algo estranho, algo ruim, na verdade. A rua estava deserta, mas continuei mesmo assim. Afinal, eram apenas 5 minutos de caminhada da minha casa até o shopping e era 7 horas da noite. Passei pelo cruzamento e vi do outro lado, no canto da rua, um homem bebendo. Andei mais rápido por medo e simplesmente comprei o milkshake e voltei. Na volta, eu vi esse mesmo homem vindo na minha direção. Fiquei com medo de ser um assalto, pois eu não tinha dinheiro algum. O homem continuou em minha direção e eu continuei andando, porque se fosse um assaltante e eu desse meia volta, poderia ser pior. Então ele falou comigo. Eu parei e ouvi, pensando, é só um bêbado. Ainda com medo de ser um assalto, eu não entendi muito bem o que ele falou. Era um homem negro, barbudo e alto. Alto até para mim, que tenho cerca de 1,80 de altura. Eu olhava para o seu rosto, mas eu não conseguia visualizar alguma coisa, não conseguia visualizar nada, como olhos ou nariz. Ele definitivamente tinha um rosto, mas eu só conseguia ver o relevo do rosto. Eu lembro dele ter falado algo sobre as pessoas trocarem umas por outras, apesar de tudo que fazem de bom, mas essas palavras eu nunca esqueci. Ele disse assim, eu te conheço, muito antes de você nascer. Eu te vi no ventre da sua mãe. Você sabe quem eu sou? Eu sou Lúcifer. Eu novamente fiquei em choque de tanto medo. Eu não lembro direito da voz dele, mas soava grave e assustadora. Eu não sabia o que fazer. Naquele momento eu fiquei paralisado. Ele falou outras coisas, mas eu não conseguia entender pelo medo. Até que processei parte da informação e entendi depois o que ele falou. Ele estendeu a mão e disse, aperta minha mão, aperta na mão de Lúcifer. Tá parecendo a música, né? Parece a música. My name is Lucifer, please take my hand. Enfim, eu fiz que não com a cabeça, pois eu não conseguia nem falar. E ele continuou. Não vai apertar, é? Então tu tem medo? Eu fiz que sim com a cabeça e dei aquele sorriso de quando a gente tá com vergonha. Eu já não sabia mais o que fazer. Já estava a ponto de chorar nesse momento. E então ele falou, então tu és medroso. Ele saiu andando normalmente, descendo a rua, mas bem rápido.
Eu segui andando, eu segui o meu rumo andando, subindo a rua deserta e escura como um robô, automaticamente. Não tinha mais consciência naquele momento, até que consegui forças para fazer o simples ato de virar a cabeça para ver onde ele estava. Parecia que ele tinha desaparecido. Fui até a casa da minha avó, nesse estado de choque, e só fui compreender o que havia acontecido no dia seguinte. Desde aquela semana em diante, eu sempre faço um esforço um pouco maior para as coisas de Deus, e nunca mais algo assim aconteceu. Naquela noite eu não tive noção do tempo. Desde quando saí de casa, parecia tudo mais rápido. Porém, no mesmo tempo, durante os momentos de agonia, o tempo ou o espaço pareciam não ser afetados. Eu só conseguia me concentrar no relevo do rosto daquele homem. Mas, gente, Mas ele ia estar pra rua assim e falar perto da minha... Será que não era um doido? Uma pessoa meio louca que tava lá achando que era... se dizendo o próprio, aí lógico, né? Você ficou com medo, mas quem não ficaria, né? Um pouco receoso, o cara chega e fala assim, né? Mas talvez fosse alguém meio mais pra lá do que pra cá. Próximo relato e último desta coletânea de hoje. Minha alma saiu do meu corpo? É uma moça que nos conta. Eu sou uma pessoa que não desacredita em nada. Não desacredita de nada nessa vida e leva muito a sério o assunto espiritual. Eu durmo sozinha e tenho meu próprio quarto. Fui me deitar na madrugada de 12 de março de 2021, por volta das 2 horas da manhã. Estava dormindo um sono leve quando acordei no meio da noite, mas não cheguei a abrir meus olhos de imediato. A sensação era que o meu quarto tinha parado no tempo. Eu senti algo estranho e percebi uma presença no meu quarto. Eu mal conseguia pensar direito. Na hora eu pensei estar passando por uma paralisia do sono, o que para mim é tranquilo, pois já passei por várias e sempre mantenho a calma. Consigo sair da paralisia rapidinho. Até porque durante a mesma, se você se apavorar, é pior. É verdade. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Ok. Fiz o que sempre fazia quando tentava sair de paralisias, mas passou muito tempo e eu não conseguia. Eu sentia as minhas energias serem sugadas. Foi algo bizarro. Eu me sentia fraca e com aquela presença ali. Depois de um certo tempo, eu decidi abrir os meus olhos, mas foi como se eu estivesse abrindo os meus olhos espirituais. Eu já ouvi falar sobre isso, mas não me aprofundei no assunto. Eu vi uma figura do lado direito do meu ombro, com o rosto bem em cima do meu. Como a lua estava iluminando o meu quarto através da janela, eu consegui vê-la, essa figura, do peito para cima. Eu percebi que aquilo tinha a pele queimada, tinha partes pretas derretidas, como se fossem queimaduras mesmo. E o que não estava preto estava descascado, dando para ver as suas feridas vermelhas. Quando eu vi aquilo, só olhei para as queimaduras que me chamaram a atenção no momento, mas não foquei no rosto. Com muito medo, eu fechei meus olhos e aquela imagem ficou na minha cabeça. Sabe quando você olha para algo, fecha os olhos e a imagem fica por alguns segundos? Foi algo assim. Meus pensamentos estavam lentos, como se aquilo não tivesse me deixado pensar direito. Estranho, mas foi isso que eu senti. Depois de algum tempo, eu consegui mexer meus braços e então cobri a minha cabeça com o cobertor e supus que aquilo tivesse sido algo da minha cabeça. Eu sabia que não era, mas eu queria acreditar nisso. Com o tempo, senti minhas energias sendo sugadas mais uma vez. Eu juro que o meu corpo começou a flutuar. Ele foi subindo. Foi quando eu não senti mais a cama, mas também não sentia o peso do meu corpo. E como o cobertor estava cobrindo o meu rosto, eu decidi abrir os olhos, porque de algum jeito eu consegui raciocinar naquele momento. Eu consegui raciocinar o seguinte: pelo menos não vou ver aquela figura, eu acho. E também quero ver se isso é somente uma sensação ou se é real. E eu vi. Então comecei a sentir o meu corpo girar. Ele girava no ar.
flutuando. Eu via a janela do meu quarto, que era no alto da parede, ao meu lado, na mesma altura em que eu estava. Conforme meu corpo rodava, eu via a janela passando por mim, toda vez que eu rodava, no meio do quarto. Eu comecei a rezar a oração do Pai Nosso, mesmo com o meu pensamento lento. Aquela coisa, de alguma forma, me atrapalhava e demorou um pouco para eu conseguir finalizar a minha oração. Porém, quando eu consegui acabar, eu não sentia mais medo e estava de novo na minha cama, ainda com o cobertor cobrindo o meu rosto. Estava acordadíssima quando senti a mesma coisa de horas atrás. Começou tudo aquilo novamente e eu pensei, não, de novo não. E ouvi na minha cabeça uma voz dizer, ore e não pare. Eu sentia os meus pés paralisando, a sensação era de que a paralisia ia subir, até me deixar completamente imóvel, para aquela coisa poder me tocar e fazer o que quisesse comigo. Eu orei muito e consegui levantar da cama. Olhei o horário e era 4 horas da manhã. Fui para o quarto da minha mãe de cabeça baixa para não olhar para algum lugar e ver aquilo de novo. Eu não preciso nem falar que eu não consegui dormir mais. E daquele dia em diante eu só durmo com a minha mãe. Eu não a julgo. Eu dormiria também. E credo, gente, então ela paralisou, ia paralisar de novo, saiu do corpo, mas assim, tipo, tinha alguma coisa zoando com ela, aproveitando paralisando e fazendo com que ela ficasse como que a gente fala? Fugiu a palavra da minha mente. Tipo, de fácil acesso, algo assim. Bom, pessoal, deixem seus comentários. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!